Opa, tudo bem contigo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um cabeçalho transparente para o seu site feito com Elementor. Além de ficar bem mais bonito esse cabeçalho transparente, quando você rola a página para baixo ele fica fixo lá na parte superior e ele diminui de tamanho, dando um efeito bem mais moderno para o seu site. Para criar esse cabeçalho você vai precisar do Elementor Pro. Se você não tem ainda uma licença do Elementor Pro, vou deixar um link aqui embaixo para você descobrir uma forma de você comprar o Elementor Pro mais barato e tendo certeza que é uma licença original. Então acessa o link aqui da descrição para você garantir a sua licença do Elementor original e bem mais barata do que no site oficial. Na primeira parte do tutorial a gente vai usar só os recursos do Elementor, mas na segunda parte a gente vai precisar usar um código CSS customizado. Mas não precisa você se assustar, porque primeiro você não vai precisar entender o código para poder usar ele. Eu vou mostrar o passo a passo para você inserir o código, em que lugar, em que momento, não vai ter erro, não se preocupa com isso. E para você poder inserir esse código CSS, você vai precisar também do Elementor Pro. Então já garante aí a sua licença e vamos para o passo a passo sem mais enrolação. Tá, então a primeira coisa aqui você tem que estar com o seu WordPress aberto. Daí você vai em modelos, logo abaixo de Elementor e você clica em construtor de tema. Daí você vai clicar para Add New, adicionar novo, e você vai escolher a opção cabeçalho. Daí aqui você fecha essa janela, não vamos usar nenhum template, vamos criar do zero. Eu vou fechar também aqui o navegador, e aí eu vou vir aqui no maisinho e vou escolher uma seção com duas colunas. Na primeira coluna a gente vai ter uma imagem, que é o nosso logo, e na segunda coluna a gente vai ter um menu de navegação. E aí você já vai ter que ter criado esse menu dentro do seu WordPress. Aqui na primeira coluna eu vou selecionar ela e eu vou colocar a largura para 30% do total. E aqui no menu eu vou colocar para que ele fique alinhado à direita. Vou escolher aqui a minha imagem de logo. E eu não vou mexer no tamanho da logo, não vou alterar aqui a largura dela. Nos próximos passos você vai entender por quê. Aqui na seção eu vou colocar uma altura mínima de 90 pixels. Vou só mudar aqui o menu para ficar na cor branca, o texto ficar na cor branca, porque o fundo onde esse cabeçalho vai aparecer, ele é escuro. Então vou colocar publicar só para a gente ver como que tá. Para publicar o cabeçalho você vai em publicar, add condition, e a condição aqui é para que ele inclua em todo o site, e save and close. Então acessei aqui a minha página principal e o cabeçalho está aparecendo da seguinte forma. Apesar de eu não ter colocado uma cor de fundo aqui, ele está com uma cor de fundo escura e ele está como se ele estivesse em cima aqui desse hero. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui no meu cabeçalho, clicar na seção e eu tenho que criar uma margem negativa para ele. Então eu solto aqui o cadeadinho e em margem inferior eu vou colocar uma margem negativa. De quanto? Exatamente 90, porque é a minha altura mínima aqui que eu estabeleci. Então eu tenho que puxar ele para cima, menos 90 pixels, para que ele entre na imagem, para que ele fique sobreposto ao meu cabeçalho. Porque no momento ele está aparecendo primeiro e embaixo dele o hero. Mas eu quero que ele fique sobreposto ao meu hero. Então o que eu tenho que fazer é puxar ele para cima. E outra coisa que eu tenho que mexer aqui é no Z-Index. Imagina que você está trabalhando com um programa como o Photoshop ou até mesmo o Canva, que é um programa de camadas, que você vai colocando uma coisa em cima da outra. Então você tem que indicar aqui, através do Z-Index, qual é a camada que deve ficar mais acima. No caso, a camada que deve ficar mais acima aqui para mim é o cabeçalho, para que novamente ele apareça em cima do meu hero. Então vou colocar aqui um 2, mas se você quiser, se já tiver mexido alguma vez no Z-Index, você pode até colocar maior para se certificar de que ele vai ficar por cima na camada mais superior. Então vou atualizar e vou recarregar essa página para ver o resultado. Pronto, agora sim o cabeçalho está sobreposto. Mas agora se eu descer, o meu cabeçalho continua no mesmo lugar. E não é isso que eu quero. Eu quero que ao puxar, rolar a página para baixo, ele fique fixo. Para isso, a gente vai vir ainda em avançado, efeitos de movimento, e aqui em fixo eu vou colocar para superior e vou atualizar. Então, se eu abrir a página novamente,
e eu rolar para baixo, o meu cabeçalho fica. Mas ele não fica tão bom, porque ao passar pelas outras seções, ele já começa a brigar um pouco com as informações que estão nessas outras seções. Então eu tenho que criar um efeito aqui para que ele fique destacado e de preferência menor quando ele é rolado para baixo. Então a primeira coisa, para destacar, eu vou colocar um fundo escuro ao rolar para baixo. Por enquanto, o fundo da seção é transparente, quando rolar para baixo vai ficar mais escuro. A gente vai usar um código CSS para isso e a gente pode pegar esse código na página que eu vou colocar no link na descrição. Vamos pegar essa primeira parte do código aqui, copy. Vou selecionar a seção inteira, já está selecionada, e vou aqui em avançado rolar para baixo e vou clicar aqui em CSS personalizado. Daí eu vou jogar aqui o meu código aqui. Então só para você entender o que está acontecendo, esse código ele está colocando esse fundo mais escuro na minha seção, que está aqui representado por esse código RGB, e esse 0.5 é a opacidade. Se ele tivesse 1, ele estava totalmente preto, e no caso ele está 0,5%, né? 0,5% transparente. Daí você pode mudar essa cor e também a transparência de acordo com a sua preferência. Esse código de baixo ele está dando um efeito de transição para não ficar uma transição tão seca. E esse código de baixo ele está dizendo quando você rolar para baixo, diminua o tamanho da seção, que agora está 90, para 20. E o de baixo também é um efeito para essa diminuição da seção, para que a seção não diminua drasticamente. Então vou atualizar. E vou atualizar a página para ver como ficou. Foi aplicado aqui o efeito, mas o problema é, ele aplicou o efeito já no começo, e eu quero que ele apareça somente ao rolar para baixo. Então, porque ficou faltando a gente fazer mais uma configuração. Ainda aqui em avançado, em efeitos de movimento, aqui em desvios de efeito, você vai colocar 100. Por quê? Porque você colocou a altura mínima como 90 e você está dizendo, depois que passar 100 pixels, aplique o efeito de cabeçalho superior, cabeçalho fixo no superior. Atualizar. Atualizar a página de novo e pronto, voltou a ficar transparente. E se eu rolar para baixo, a gente vê o efeito aqui que foi aplicado. O único problema é, a seção não está diminuindo porque a logo está enorme. Então a minha logo também precisa diminuir quando eu rolar para baixo. E aí que vem o segundo código. O segundo código, então, ele vai ser aplicado na imagem da logo. Vou selecionar ela, vou vir em avançado e, novamente, código CSS personalizado. Vou voltar lá na minha página, que vão ter os códigos todos, e eu vou copiar essa segunda parte aqui. Copy e vou jogar aqui dentro. Nada vai acontecer porque eu estou aplicando esse código a uma classe que eu chamei de logo site. Então eu preciso dizer que essa minha imagem aqui da logo, ela é nomeada dessa forma, como logo site. Então eu vou subir novamente e aqui em layout, em class CSS, eu vou colar aqui esse nome. Agora sim. E vou só selecionar isso aqui por último e alinhar à esquerda. Atualizar. Se eu atualizar aqui a página agora, a logo está num tamanho legal. E se eu puxar para baixo, diminui o tamanho do cabeçalho. A logo diminui também. E ele fica suficientemente separado do restante aqui do meu site. Agora, por último, vamos só consertar a versão mobile. Vou selecionar aqui o celular. A primeira coluna eu vou colocar como 70%. E a segunda coluna, 30%. Eu não vou me deter a tudo o que você precisa fazer aqui para poder personalizar e adaptar o cabeçalho para a versão mobile. Eu tenho outros vídeos onde eu explico isso. É só para a gente ver como que vai ficar aqui no mobile. Por último aqui eu vou só colocar uma margem de 20 pixels para a esquerda e 20 pixels para a direita. Vou também alinhar aqui o botão à direita. Alternar alinhamento. E colocar ele na cor branca, aqui em botão de alternar, e o fundo transparente. Falei que não ia mostrar como que fazer a personalização, acabei mostrando muita coisa. Mas tem alguns detalhes a mais que eu não vou me deter aqui. Aí, atualizar. Se eu abrir a página agora na versão mobile, ele tá dessa forma aqui. Esse cabeçalho aqui, eu já tenho ele otimizado para a versão mobile e para tablet, com tudo feito já para você não precisar criar tudo do zero. Se você quiser baixar esse cabeçalho e muitos outras opções até de cabeçalho e de outras seções de página também,
eu te convido a você dar uma olhada no Superblocks, que é um acervo de templates que eu criei, com mais de 80 templates para você usar. Eles são seções para você montar a sua página, e aí você consegue montar todo tipo de página com ele, de cadastro, de vendas, página de site, todo tipo de página mesmo, e ainda vai ter a orientação para você criar essas páginas, como que você vai organizar essas seções para criar cada tipo de página desse através dos GMPs, que são os guias de montagem de páginas. Aqui você pode ver alguns exemplos das seções que eu montei, que já estão prontas para você só importar no seu site. São 100% editáveis, cada uma vem com um estilo diferente e você pode editar elas para o seu agrado, para ficar de acordo com o seu projeto. O link vai estar na descrição para você dar uma olhada e você ainda ganha alguns bônus interessantes aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui e se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E aproveita para ver as 2 sugestões de vídeo que eu vou colocar aqui do lado para você continuar aprendendo de forma gratuita aqui nesse canal. No mais, é isso, te vejo na próxima.